Boa noite, meninos, ou bom dia, né, ou boa tarde, eu não sei que hora que vocês vão tirar para ver esse vídeo. Então, como a Letícia já falou, nós, devido assim, ao momento que nós estamos vivendo, né, longe das nossas atividades, vocês longe da escola, longe dos nossos encontros da Crisma, Letícia e eu resolvemos matar a saudade e não deixar assim vocês sem estar junto com a gente, nos preparando, né, ou preparando vocês para que nós possamos receber o sacramento da Crisma esse ano, no final do ano. A gente estava com muita saudade. De verdade, os nossos encontros fazem falta para nós, porque eles, na verdade, eles nos ajudam a viver a palavra de Deus, nós e vocês. Então, pensando nesses encontros, nós queremos assim, encontrar uma vez por semana, né, pelo menos, à noite ou durante o dia, porque os vídeos vão ser feitos e vocês vão poder se adequar, né? Pelo menos uma vez na semana, na segunda-feira, né, nós estaremos juntos, soltando um vídeo. Mas que vocês possam matar a saudade da gente durante a semana toda, né, olhando, escutando, refletindo. Então, para a gente preparar esse encontro, nós vamos fazer algumas recomendações para vocês. Então, vocês vão preparar um lugarzinho na casa. Vocês viram? Eu preparei um cantinho, eu trouxe a minha imagem, né, da Sagrada Família, eu trouxe um crucifixo, aqui eu tenho a Bíblia. Então, vocês também preparam um cantinho na casa de vocês, que vocês possam ser, assim, o menos perturbado, nada assim que vai chamar a atenção de vocês, porque nada pode tirar a atenção de vocês nesse momento. Então, prepare esse momento. Vocês viram que eu coloquei o uniforme, coloquei uma camiseta de catequista. Então, nós vamos preparar para esse encontro. Se vocês quiserem chamar o papai, a mamãe e os irmãos, né, para participar com a gente, fiquem à vontade, tá bom? Traga tudo que vocês precisam, né, para o lugar, a Bíblia, um caderno, caneta, porque a gente não pode distrair. Então, tudo perto, vocês vão anotando aquilo assim que vocês não entenderem. Quando a gente fizer alguma pergunta, porque a gente não vai dar pausa, mas vocês pausam o vídeo para vocês refletirem na pergunta, tentarem responder, depois confrontar com a nossa resposta, para ver assim, se vocês estavam pensando, né, se já estão assim, pensando o que era, ou se vocês estão aprendendo agora. Então, aí deixa tudo preparado, liga o seu computador ou o seu celular e concentra, tá certo? Hoje, né, o nosso primeiro encontro foi aquele, né, o passado, onde a gente falou de alguns quesitos, né, que precisava para a gente receber o sacramento da Crisma, né? Então, nós vamos começar invocando a Santíssima Trindade. Vamos comigo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso livro desse ano, a primeira unidade, ela fala dos sacramentos. Então, nós vamos falar sobre os sacramentos durante 12 encontros, porque, na verdade, às vezes a gente já sabe alguma coisa,
mas nós vamos aprofundar nos sacramentos da igreja. E para a gente entender melhor o que nós vamos receber. Porque o primeiro sacramento que vocês receberam foi o batismo. Papai e a mamãe, o padrinho e a madrinha prepararam para vocês receber o sacramento. Eles sabiam o que vocês estavam recebendo. E vocês ainda não sabiam, né? Pai e mãe sempre dá remédio, bons remédios para os filhos, né? E por isso que nós estamos aqui hoje. Então, nesses 12 encontros, nós vamos aprender ou aprofundar, refletir sobre os sacramentos, tá? E para começar, eu quero dizer que os sacramentos são sinais da presença de Deus na nossa vida. Sinais da presença de Deus na nossa vida. Vamos ouvir agora um texto em que Jesus promete permanecer para sempre conosco. Então, sacramentos são os sinais da presença de Deus. Então, na palavra de Deus, nós vamos ouvir, que nós vamos ouvir hoje, que está em Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Jesus promete estar junto de nós para toda a vida. Deixa eu ler aqui para vocês. A aparição na Galileia. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes havia designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavras para nossa salvação. Glórias a vós, Senhor. Quando Jesus havia ressuscitado, ele marcou vários encontros, né? Ele encontrou várias vezes com os discípulos. E nesses encontros, Jesus ensinava, falava de que ele ia voltar para o Pai e dava todas as orientações para os discípulos. Então, Jesus, na hora de despedir dos discípulos, ele marcou um encontro na montanha. E antes de despedir, ele ainda passou as últimas orientações. Ele pediu aos discípulos que eles fossem ao encontro das pessoas, que ele batizasse essas pessoas e que ensinasse tudo aquilo que Jesus ensinou para os discípulos. Jesus pediu que os discípulos ensinassem para as pessoas. E os discípulos fizeram isso, né? Na igreja, né? Desde os discípulos, eles vêm trazendo esses conhecimentos até hoje para nós. E a igreja, então, Jesus instituiu os sacramentos, está na palavra de Deus. Ele instituiu o batismo, a Eucaristia, a confissão e os outros 4 sacramentos. E a igreja criou o costume de celebrar, de festejar esses sacramentos
cada um num período importante da vida. Por exemplo, o batismo, num momento importante da vida, o nascimento. Por isso que a Igreja Católica batiza as crianças quando nascem. Depois, um pouco depois, a Eucaristia, na época certa, o casamento. Então, assim, a Igreja criou esses sacramentos, assim, de acordo com aquela importância que nós estamos vivendo naquele momento. Nascimento, um pouco maior, na vida adulta, né? Que nós vamos aprender bem profundamente nos outros capítulos. Nesse capítulo Jesus institui os sacramentos. Então, eu quero perguntar para vocês, o que é o sacramento? Vocês sabem? Pausa um pouquinho o vídeo e reflete. Eu já vou responder. O sacramento é um encontro com Cristo através de um sinal pelo qual Deus comunica sua graça, comunica a vida divina e Cristo torna-se presente em nós. Então, o sacramento é um encontro com Cristo através de um sinal, onde Deus comunica a sua graça e a vida divina. E a partir desse sacramento, Cristo se torna presente em nós. Cada sacramento que a gente recebe, mais uma confirmação que Cristo está conosco. Entenderam? Então, sacramento é um encontro com Cristo através de um sinal. No batismo, né, através da água e das palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenderam? Então, é o encontro de Cristo através de um sinal e Deus, nesse sinal, nesse encontro, Ele comunica a sua graça, a vida divina e Cristo vai permanecer conosco. A palavra sacramento, ela vem do latim que é sacramentum, que corresponde à palavra mysterium em grego. Sacramentum, mysterium. Mas não é aquele mistério que é uma adivinhação, é uma coisa que a gente quer descobrir, mas é mistério no sentido de que o amor de Deus é tão grande, tão infinito, tão incondicional, que nós não podemos compreender. A gente não compreende, por isso que vem da palavra mysterium. Nós não compreendemos o tamanho do amor de Deus com a gente. A gente erra, a gente peca, a gente contraria, faz o coração de Jesus sofrer e Ele continua nos amando. É isso que significa a palavra sacramento, do latim, que significa mistério em grego. Mas, etimologicamente falando, sacramento vem de duas palavras. Sacra, que quer dizer sagrado, e mento, que quer dizer lembrança, memória. Então, através do sacramento, nós lembramos o misterioso amor de Deus por nós. Entenderam? É profundo, né? Através do sacramento, de cada sacramento que a gente recebe, nós nos ligamos mais a Cristo.
e ele passa para a gente, né? E a gente começa a compreender que o amor dele por nós é inexplicável, é misterioso. Os sacramentos da igreja, eles têm uns sinais, têm elementos que são perceptíveis pelos nossos sentidos. Todos os sacramentos, eles têm elementos visíveis para a gente compreender. E esses elementos são a água, o vinho, o pão e o óleo. Cada sacramento, a gente tem um elemento visível e sensível para que nós, na nossa humanidade, possamos compreender o momento que nós estamos vivendo. Então, nós já sabemos que os sacramentos são 7, e logo depois, nessa primeira unidade, nós vamos concluir com a palavra da Letícia. Então, eu não vou entrar em cada detalhe, porque é ela que está preparando para a gente, tá? Agora, esse sacramento, ele vale mesmo ou é só uma tradição da igreja? Sacramento, gente, a eficácia dele não depende da minha fraqueza, da minha falta de fé para ele valer, ou da falta de fé ou da fraqueza do celebrante, do ministro que vai dar aquele sacramento para nós, porque quem realiza o sacramento é o próprio Cristo. Então, não tem jeito de não valer. Se for o padre, mesmo que tenha pouca fé ou má vontade dentro assim, da sua humanidade, porque também é gente, não quer dizer que nós recebemos o batismo mais ou menos, porque o padre, naquele momento, é instrumento de Cristo. Então, quem é que está nos batizando, ou qualquer um outro sacramento, é Cristo. Por isso que não tem problema se o celebrante, assim, aos nossos olhos, parece assim ser um pouco incrédulo. Agora, a eficácia dele depende de mim, que estou recebendo o sacramento. Por exemplo, no batismo, quem se preparou e acreditou que, a partir daquele momento que vocês recebessem o sacramento do batismo, Cristo estava em vocês e vocês pertenciam a Cristo, foi a fé do papai, da mamãe, do padrinho e da madrinha. Hoje, somos nós que estamos preparando para dar esse sim para Jesus. Se a gente quer de verdade continuar sendo de Cristo, agora com a nossa boca, é uma resposta que praticamente nós não temos para onde ir, porque Deus nos dá 2 caminhos. Agora nós estamos preparando para dar uma resposta, e Deus põe aqui na nossa frente 2 caminhos. O primeiro caminho é do bem, o segundo, do mal. Então, o primeiro caminho das boas escolhas, você vai falar: Jesus, eu quero continuar sendo teu ou tua. Eu quero fazer a sua vontade. Me ajuda, Jesus. Envia o teu Espírito Santo para que eu, na minha fraqueza, tenha força para te seguir. Eu sozinho, Jesus, eu não sou capaz. Mas contigo,
eu vou conseguir. Eu quero ser teu filho. Eu quero ser um soldado. Eu quero lutar a sua luta. Vocês entenderam? Esse é o caminho. E nós não somos capazes sozinhos. A gente precisa da graça de Deus para isso. O outro caminho, que eu tenho certeza, que até nas nossas fraquezas, que a gente está com preguiça de ir à missa, de ajudar aquele colega que às vezes é chato, de fazer aquelas coisas assim que a gente não está afim de fazer. Mesmo nesses momentos, eu tenho certeza que vocês não negam Jesus. Porque o outro caminho, se a gente não quer responder sim para Jesus, o outro caminho é esse. Jesus, eu não creio em ti. Eu não quero pertencer à sua casa. Eu não quero fazer a sua vontade. Nós não temos coragem para isso, não é? Eu conheço vocês. Apesar de toda a nossa fraqueza, a nossa resposta é: